Salve galera, Papo de Fumante versão sei lá o que, já foram tantas versões que eu nem me lembro mais. O vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da autoanálise e a respeito de solidão. Fica ligado nisso daí que vai ser um assunto, ó, mamão com açúcar, velho, muito bom. Gente, para começar esse Papo de Fumante, vou primeiro acender aqui o bendito. E bom, gente, eu tava refletindo agora há pouco, quando eu comecei a acender isso daqui, que era a respeito de que a gente nunca é ou está sozinho realmente, tá ligado? Não existe solidão para quem quer estar sozinho. Só que o autorreconhecimento da escolha de fazer isso é o que traz a gente ter esse sentimento de solidão sem entender que a gente escolhe esta condição, tá ligado? Uma coisa que Freud percebeu e que ultimamente eu percebi, né, hoje em dia eu percebi e depois descobri que Freud tinha percebido isso já, é a questão de que quando você se coloca num estado de vítima, você sofre e tem um sofrimento de como se você estivesse pela mão de outra pessoa, sabe? Um sofrimento que você não pode fazer algo para mudá-lo. E tem um outro lado disso, que é quando você faz a autoanálise e que você percebe de que você tem você percebe que você tem a responsabilidade sobre a sua vida, suas escolhas, suas ações, consequências, etc, etc. Talvez não tenha tanta responsabilidade sobre as consequências, mas você é responsável por isso, por todas essas coisas que englobam isso, tá ligado? Você é responsável pela sua vida. E que quando você percebe que você tem essa responsabilidade, quando você faz essa autoanálise, você começa a entender que você é uma pessoa que pode e que é possível você fazer algo para mudar a sua vida. Você é a única pessoa, provavelmente, que pode fazer isso. Eu já estive num relacionamento tóxico onde eu achava que eu poderia mudar a vida daquela pessoa por ela, que poderia fazer ela melhorar por ela mesma. E isso é impossível. Não dá pra gente reter karma dos outros. A gente só se fode, só se machuca pelo outro. E o outro continua parado e que vai continuar se fudendo até mudar. E essa que é a questão. Se a gente não pode mudar o outro, se a gente não pode, às vezes, mudar muitas questões e condições que a gente se encontra, o que a gente pode mudar é nós mesmos. E já que o que está ao redor é sempre um espelho do que a gente apresenta para o externo, então quando a gente muda a gente muda o externo. Não é mudando o externo para em si mudar a gente. É ao contrário. É como se fosse um quarto bagunçado, uma casa bagunçada. Uma vez uma psicóloga me disse que quarto bagunçado, casa bagunçada, é sinal de cabeça bagunçada, de mente bagunçada. Ambiente desorganizado é sinal de mente desorganizada. Por isso, repare muito nos hábitos e no ambiente das pessoas que estão ao seu redor. Que tipo de energia que elas estão carregando, tá ligado? Por isso que a gente percebe que querer estar sozinho não é solidão, não é o sofrimento que a palavra solidão traz. Porque a palavra solidão ela já está tão associada a diversos tipos de emoções que são por muitas das vezes negativas ou vazias, ou que trazem esse sentimento de, sabe, algo tão vazio, tão cabuloso, e que na verdade, solidão, né, nesse sentido, assim, né, estar sozinho, por querer, às vezes é uma questão de se preservar. Cara, às vezes eu tô com uma energia tão boa, a maioria das vezes eu tô com uma energia tão de boas, tranquilo, quando eu tô na minha vida, tranquilo. E eu só quero manter isso, tá ligado? Então, tipo, às vezes você querer estar sozinho não é porque você é uma pessoa que vive a solidão e etc, etc. Você não quer estar sozinho, você quer estar consigo mesmo.
querer estar sozinho, essa ideia que a gente tem da solitude, é um sentimento de querer estar na nossa própria presença. Porque, cara, cada ser humano, cada espírito é um universo inteiro. E, porra, quando a gente começa a entrar pra dentro desse universo, né, para de tentar sempre ficar ali na janelinha, oi, o que tem? O que tem? Ah, me mostra, sabe? E quando você para e olha assim, deixa eu sair da janela e ver esse castelo que tem aqui, tá ligado? E que eu posso, perambular nele pra caralho, entrar em alguns quartos, sabe? A nossa capacidade, às vezes, de poder entrar em alguns quartos que antes não podiam ser adentrados, é algo que transcende tudo, tá ligado? Quando você se conhece de verdade, qualquer palavra alheia que não seja original, que não seja verdade, se torna simplesmente situação de descaso, tá ligado? Não se torna mais situação de ofensa. Tem uma coisa que, Leandro Carnal fala, que é aquela coisa que a pessoa me fala só é ofensa se eu achar que é verdade ou se eu não me conhecer. Mas às vezes não. Às vezes a gente se irrita porque não é verdade. A gente se ofende porque a gente sabe que não é aquilo, é o orgulho. Às vezes não é falta de conhecimento ou porque a gente aceita aquilo, mas é porque é uma mentira tão grande. Mas quando a gente entende, mais ainda, nesses casos, de que a gente é um universo inteiro e que, porra, a gente tá aqui há tantos anos e às vezes uma pessoa que nem viveu 10% disso com a gente quer dizer, sabe, pautar a nossa vida inteira em cima do que o próprio ego dela vê e que cá entre nós é um espelho dela mesma, sabe? Quando eu tô num relacionamento ou quando eu tô numa situação assim, eu posso ver tais pessoas como pessoas tóxicas, pessoas ruins, pessoas horríveis, pessoas isso, pessoas aquilo. Mas isso é porque eu tenho isso dentro de mim. Então eu só vejo aquilo que eu assimilo com aquilo que eu tenho já de referência. Mas se eu posso também ver dessa maneira, também é possível ver daquela maneira de ver aquela pessoa como não como uma pessoa tóxica, horrível, etc, 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 mas talvez uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que precisa de guiamento, uma pessoa que precisa de direção, uma pessoa que precisa disso, uma pessoa que precisa de um carinho, uma atenção, uma forma de pensar, um choque de realidade, oh, porra, caralho, sabe, você é foda, mas tá fazendo errado. Porque a maioria das pessoas só sabe fazer o quê? Encher a sua bola, encher o seu ego, encher o seu ego, encher o seu ego, ou te criticar, te criticar, te criticar. Mas quando vê a consequência daquilo que elas mesmas fazem, ou seja, quando a pessoa só te elogia demais, fica lá te enchendo o ego, e aí de repente você fica egocêntrico, a pessoa fica, nossa, caralho, mas porra, foi ela mesma que alimentou isso, tá ligado? E aí se torna um vitimismo de que, nossa, tudo horrível e tal, tal, tal. Como se as pessoas ao nosso redor, elas acham que não têm responsabilidade sobre aquilo que nós nos tornamos. Mas elas têm. Sempre tem, tá ligado? Se não, cara, os nossos pais não alternariam nada no que a gente se torna depois, tá ligado? A gente convive com eles. Por isso que eles influenciam e alternam a nossa entrega final, digamos assim, tá ligado? Então, por isso que a gente tem que ter em mente que, tipo assim, cara, a solidão, ela não é uma questão de falta, tá ligado? É uma questão de completude, mano. É uma questão de você olhar assim no espelho e falar assim, foda-se. Caralho, eu me amo pra porra, mano. Tipo, como que eu não cuidei de você antes, mano? Como que eu não estive com você antes, tá ligado? Quando você tem esse tipo de sentimento, mano, isso vai transcender a sua vida em todos os sentidos possíveis. Porque a gente só muda o mundo da seguinte maneira, quando a gente entende que existe uma consequência, tá ligado? Uma forma de você fazer as coisas, mano.
Então, assim, quando a gente muda o nosso interno, uma pessoa unicamente, individual, quando ela muda o ambiente dela. Ela muda como ela lida com as emoções dela, com os relacionamentos dela, com as coisas ao redor, as escolhas, o consciente, a mente, o físico, o biológico, tudo muda. Logo, as pessoas que estão ao redor são afetadas por isso. Há um conflito. Se isso continuar, provavelmente vai acontecer com que isso vai mudar aquelas pessoas também. Vão influenciar elas, irá influenciar elas a mudar. E nisso, se aquelas pessoas escolherem mudar a si mesmas, reconhecerem a si mesmas, né? Isso vai mudar os lugares que elas trabalham, os lugares que elas frequentam, e que vai mudar outros lugares, e que vai mudar outros lugares e outros lugares, e que muda uma cidade, muda um bairro, muda um estado, muda um país inteiro, muda um mundo inteiro. Entende? Cara, a gente fica a vida inteira pensando assim, como mudar o mundo? Como solucionar o mundo? Eu tenho que fazer tal pessoa acordar com algo? Eu tenho que fazer tal pessoa acreditar em algo? Eu tenho que convencer ele. Não, você tem que convencer só você, mano. É só isso, porque no final das contas, egocêntrico ou não, ego ou não, mente ou não, bem ou mal, ruim ou bom, e etc., você sempre vai ser um universo. Então, pô, se você muda você muda o seu mundo. A forma como você vê o mundo inteiro para você muda. E assim, com todas as pessoas, se todas as pessoas mudarem, o mundo inteiro, para todas elas, vai mudar de uma forma diferente. É um efeito cascata. Então, galera, a minha mente está explodindo tanto aqui de pensamentos que eu simplesmente vou finalizar esse vídeo. E vocês fiquem com a reflexão de hoje. E ó, é nóis.